Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus, que está lá no Evangelho de João, capítulo 2. João capítulo 2, versículos de 1 a 11. Texto muito conhecido que fala da história, o primeiro milagre que Jesus fez na terra, a história da transformação da água em vinho. Título da mensagem desta noite: quando deixei Jesus participar da minha vida. Quando nós deixamos Jesus participar das nossas vidas, o milagre acontece, a provisão vem, a resposta surge, as coisas mudam. Tudo aconteceu nesse casamento, nessa festa de casamento. Primeiro, porque Jesus foi convidado para estar lá. E segundo, porque Jesus pôde participar desse casamento. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos, porque Deus não tem liberdade para participar. Porque Deus não tem liberdade para se manifestar. Porque Deus não tem liberdade para agir. Tem que ser do nosso jeito, não do jeito de Deus. E não é assim que Deus age. Apesar de tudo, dele nos amar, dele ter promessas para as nossas vidas, a gente nunca pode se esquecer que Ele continua sendo Deus. João capítulo 2 diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pai, a tua palavra foi lida e nós pedimos a tua bênção. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Texto conhecido dos irmãos. Primeiro milagre de Jesus, aos 30 anos ele começa o seu ministério. Jesus morre aos 33 anos e meio aproximadamente. E curiosamente Jesus faz um milagre, o primeiro milagre, numa festa de casamento. E essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer com vocês. Jesus enaltece a família. Tantas coisas ele poderia fazer em tantos ambientes sociais, em tantas esferas sociais. Jesus enaltece a família. Tamanha a importância da família para Deus. Vivemos dias onde os princípios familiares estão se desfazendo ou estão tentando que eles se desfaçam. E nós precisamos cada vez mais enfatizar a importância da família dentro dos planos, dos projetos divinos. Os irmãos sabem que Deus criou em toda a história da humanidade 3 grandes instituições: família, governo e igreja. Família, governo e igreja. Toda a sociedade bem estruturada, próspera, ela traz consigo esses 3 valores criados por Deus: família, governo e igreja. A família é o cerne, é o início de tudo, é o embrião de toda a sociedade, né? É na família que se começa uma sociedade. É na família que se distribui funções, responsabilidades. É na família que se conhece o poder da hierarquia. É na família que se traz conceitos e valores como, por exemplo, isso eu posso, isso eu não posso, isso é certo, isso é errado, isso é seu, isso é meu. É na família que se reparte, que se distribui, que se usa em comum. É na família onde você descobre a importância do indivíduo e do coletivo, da comunidade. É na família que esses valores nascem e são multiplicados, cultivados, fortalecidos.
Quantas e quantas vezes você na escola aprendeu matemática e cálculos e conceitos, mas poxa vida, eu aprendi isso no primeiro ano, no segundo ano, de novo no terceiro ano, porque isso tinha que inculcar na sua cabeça. São conceitos fundamentais, estruturais, de todo um conceito de intelectualidade, de desenvolvimento de intelecto. A família, ela é o poder, ela é o instrumento de Deus para inculcar em nossas vidas os valores que vêm dele. E quando a família se deteriora, esses valores deixam de acontecer. A gente vive hoje a geração mais fraca de toda a história da humanidade. A geração mais fraca. Outro dia eu estava tentando imaginar como será o mundo daqui 20 anos. Como será o mundo daqui 20 anos? Porque estamos diante de uma geração mais fraca de toda a história. A geração que está perdendo esses valores. A geração de pais vivos, porém filhos órfãos. Pais vivos, porém filhos órfãos. A geração que não está preocupada em viver o que aprende, mas está preocupado em aprender coisas para se viver. Coisas para se viver. Quantas pessoas estão atrás de congresso, de livro, de isso, daquilo, e muitas vezes a gente não consegue dar conta disso. Primeiro milagre de Jesus enaltece o poder da família, a existência da família. O milagre acontece numa festa, numa celebração de casamento, que naqueles dias, dentro da cultura judaica, durava até 7 dias ou mais. O governo foi criado por Deus. O governo é um instrumento de Deus para criar a normalidade, a viabilidade da existência de uma sociedade. Não tem como você criar uma sociedade sem critérios, sem leis, sem regras, sem funções, sem responsabilidades, sem aplicações. Isso é governo. Isso é governo. A burocracia muitas vezes ela incha, ela torna a coisa mais resistente, mais difícil de acontecer, mas faz parte, o governo tem que existir. Assim como Jesus é o cabeça da igreja, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa. Sempre vai existir cabeça. Sempre vai existir responsabilidades hierárquicas. Paulo compara as nossas lutas espirituais à hierarquia militar do exército, bélica. Lá em Efésios 6 ele fala do capacete, da armadura, do escudo, da espada, das sandálias. Paulo fala do império das trevas, de anjos, de arcanjos, de potestades, de hierarquias espirituais. Existe hierarquia, existe governo no mundo espiritual, existe governo no mundo terreno. Foi criado por Deus. Existe a igreja. A igreja é a única instituição na terra que tem a incumbência de apregoar a palavra de Deus. Não existe nenhuma outra instituição. Talvez você até participe de algum evento, de algum movimento, que se estude a Bíblia, que fale alguma coisa de Deus, mas de forma tímida, de uma forma avassaladora, massiva. É a igreja. É a igreja. Ela foi capacitada, ela foi credenciada, ela foi ungida. Deus levantou no meio do seu povo 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Ele instituiu no meio do corpo da igreja, capacitando, preparando, porque a igreja é aquela que traz a incumbência de apregoar esses valores que o mundo tenta deteriorar. E não há outro caminho. Se você e eu almejamos os céus, a salvação, e almejamos viver o reino de Deus ainda aqui na terra, como diz a Bíblia, nós não temos outro caminho a não ser esse. Não existe outra porta a não ser essa. Esses dias eu fiz uma postagem de uma frase que não é minha, mas muito interessante, que diz: a porta ainda é estreita.
A porta ainda é estreita. O caminho que nos leva à salvação ainda é estreito. Cuidado com essa mentalidade, porque tudo hoje é fácil. Tudo hoje é acessível. Você não precisa mais sair da sua casa para você viver nesse mundo. Você tem tudo. Você tem farmácia na porta da sua casa, você tem comida na porta da sua casa, você tem entretenimento na porta da sua casa. Você tem tudo hoje através da tecnologia. Você tem acesso ao mundo dentro do seu quarto, dentro da sua sala. Mas o caminho, ele ainda é estreito, a porta ainda é estreita. Segunda importância que nós vemos nesse texto é a acessibilidade de Deus. Jesus foi convidado para o casamento, ele aceita o convite e ele está lá. E o milagre acontece. Qual que é a mensagem intrínseca, ou talvez explícita nesse texto? Que Deus é acessível. Que Deus é acessível. Antes de Jesus, para uma pessoa, para um judeu, e quem quer que seja que cresça no Deus dos judeus, buscar a Deus, ele tinha de usar da figura de um sacerdote, de um sumo sacerdote. Ele tinha que imolar um animal perfeito, tinha que criar aquele animal, zelar para aquele animal, ou então pagar caro por comprar um daqueles animais, e no tempo certo, uma vez por ano, ele ia lá no templo e dava o seu animal para que alguém pudesse sacrificar aquele seu animal, no seu nome os seus pecados fossem remidos. E somente o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote, tinha acesso à manifestação e à presença de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu que separava o Santo dos Santos do santo lugar, o véu que separava o Santo dos Santos do átrio, o véu que separava o lugar onde Deus se manifestava, ele se rompe de cima para baixo. E o véu tinha por cerca de 10 centímetros de espessura. Às vezes as pessoas entendem véu, acham que é um tule. O véu era pele de animal, eram camadas de pele de animal. 10 centímetros de espessura. Se você amarrasse um cavalo preso a essa ponta do véu, e um outro cavalo preso a outra ponta do véu, não seria suficiente para romper o véu, tamanha a sua resistência, dizem os estudiosos. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, pagando pelos seus e os meus pecados, fazendo o sacrifício final e completo e perfeito, a Bíblia diz que esse véu se rompe de cima para baixo. Até para não gerar dúvida que alguém de alguma forma rasgou o véu de baixo para cima. Não, foi de cima para baixo. A provisão veio do céu. E a partir daí, você não precisa mais do sumo sacerdote. Você não precisa mais do animal imolado. Você não precisa mais cultivar nenhuma cabra, nenhuma ovelha, nenhum boi, nenhuma rolinha perfeita na sua casa. Basta você crer e convidar Jesus Cristo para ser Senhor da sua vida. Você pode louvar a Deus por isso? Acessibilidade divina. Deus é um Deus acessível, que nós podemos tê-lo em abundância. Nós podemos tê-lo em abundância. O texto nos revela que Jesus foi convidado, ele aceitou o convite e ele estava lá. Diga, a melhor coisa é quando dos desafios Jesus está lá. Quando os desafios surgem, Jesus está lá. Quando o problema acontece, Jesus está lá. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Saber que em qualquer lugar, em qualquer circunstância, Jesus está lá. Porque você o convidou para fazer parte da sua vida e ele aceitou o seu convite. Terceira observação desse texto é que o inesperado sempre existe.
A gente muitas vezes acredita ou acha que fazendo tudo certinho, tudo correto, agindo com justiça, com verdade, com honestidade, nada vai acontecer de errado. Querido, você pode ser a pessoa mais honesta, mais justa, mais organizada da vida. Muitas coisas não vão dar certo. Ou muitas coisas vão nos atrapalhar. Porque o inesperado acontece. Quantas pessoas no Covid que cuidavam da saúde, atletas, gente que era exemplo para cuidar do corpo, exemplo de comida balanceada, exemplo de exercício físico, exemplo. E morreu. E quanta gente que estourando, está aí forte, resistente. O Covid olhou para ele, ó, pá, pum. Ele é regado de Coca-Cola e de coxinha. Porque o inesperado acontece, faz parte da vida. A questão não é não viver o inesperado. A questão é a gente saber lidar com o inesperado. Quem que faz um casamento, uma festa de casamento para faltar bebida? Ninguém faz isso. Você calcula. Ninguém quer passar vergonha. Todo mundo quer dar o melhor para os seus convidados. Mas aconteceu. O inesperado aconteceu. Só que quando o inesperado aconteceu, quem estava lá? Jesus. Não se desespere quando o inesperado acontecer. Vamos resolver. Talvez leve um dia, uma semana, um mês, talvez leve um ano. Será que o inesperado é o mais importante da nossa vida? Será que a falta do vinho era mais importante que o próprio casamento? Com certeza não. Diante do inesperado, vamos resolver. Vamos lidar, vamos administrar. Talvez você nunca resolva algo na sua vida, mas você consiga administrar. Outro dia eu conversei com uma irmã querida que perdeu a sua filha num acidente de carro, jovem. E eu disse para ela, como que você está? E ela disse, pastor, eu estou bem. Eu estou forte. Eu estou sabendo administrar com habilidade. Eu disse, então preciso que você esteja na igreja um dia para dar uma palestra para as pessoas como lidar com as adversidades. Porque ninguém é melhor do que alguém, do que uma mãe que perdeu uma filha jovem para dizer como lidar com a adversidade. Como lidar com o inesperado. Você topa? Topa. Nós vamos marcar esse encontro. Estou me fortalecendo em Deus. Estou me fortalecendo na palavra. Estou me fortalecendo nos princípios de Deus. Estou me fortalecendo ajudando outras pessoas. Uma vez por mês a gente se reúne na casa de uma mãe que também perdeu a sua filha. A gente conversa. E o fato de eu ajudar essas pessoas, elas também me ajudam e a gente continua caminhando. O problema dela não foi resolvido. A filha não veio, não voltou. Mas ela conseguiu administrar. E isso não a impediu e não impede de viver a sua vida. Quantas pessoas estão travadas, impedidas de viver, porque não conseguem administrar problemas que não têm solução. Mas tem respostas. Tem formas de administrar. Amém? Uma outra observação nesse texto é que Deus, curiosamente, constantemente, Ele usa aquilo que a gente tem. Se você é o tipo de pessoa que acha que tem que ganhar 50 mil reais para você ser feliz, você tem que ser diretor de uma multinacional para você ser feliz, você tem que ser presidente da república para você ser feliz, você tem que casar com aquela pessoa para você ser feliz, você tem que conquistar coisas para você ser feliz, você está complicando a sua vida.
Não que a gente não possa projetar coisas no amanhã e conquistas, claro que podemos e devemos, mas a gente não pode depender do futuro. A gente não pode depender do futuro. A depressão é a dependência do passado. O estresse é a dependência do presente. E a ansiedade é a dependência do futuro. Se você observar os milagres que Deus faz aqui de provisão na Bíblia, pode observar, desafio você a estudar isso. Você vai ver que geralmente, para não dizer todos eles, geralmente Deus usa aquilo que a gente tem. Jesus, está faltando vinho. Acabou o vinho, acabou o vinho. Estou vendo talhas. Talhas que cabem algumas metretas. Alguns litros. Me trago essas talhas aqui. Talhas que eram usadas para purificação, para lavar as mãos. Naqueles dias não tinha água encanada, torneira, lavabo que você pudesse chegar numa residência ou em qualquer salão de festa, lavar as mãos e desfrutar de tudo aquilo que era oferecido. Não, eram talhas com águas onde eles se lavavam. E constantemente aquelas águas eram trocadas e colocavam águas limpas. E Jesus disse, me traga aquelas talhas. Agora, encham essas talhas de água. E agora levem desta água para o mestre Sala, que era o chefe dos copeiros. E quando eles levam a água, já estava transformada em vinho. Jesus usou aquilo que eles tinham, talhas e água. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes, ele usou o quê? O que eles tinham. A lancheirinha de alguém que estava lá, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, só temos 5 pães e 2 peixinhos. Não tem problema daqui. É o que vocês têm, é isso? Daqui. E dos 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplica e alimenta milhares de pessoas. Quando Davi luta contra Golias, com o que Davi matou Golias, que bateu na testa de Golias? Com uma pedra. E aonde estavam essas pedras? Longe de Davi? Não, no ribeiro, onde Davi estava. Ele abaixa e pega 5 pedras lisas do ribeiro, ele guarda essas pedras e ele pega uma e atira e acerta na cabeça do gigante e mata o gigante. O milagre acontece com aquilo que tinha lá. Quando Sansão mata 1000 homens que se levantam contra ele, ele mata com a queixada de um animal, com uma ossatura de um animal que estava lá, um cadáver. O que significa isso, pastor? Significa que Deus, na grande maioria das vezes, vai fazer milagre na sua e na minha vida através daquilo que a gente tem. Não é à toa que a Bíblia diz, seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Tem gente que esquece o pouco e só fica olhando para o muito. Não vai acontecer milagre. Porque esse pulo, esse processo do pouco para o muito é para a glória de Deus. Você pode louvar a Deus por isso? É no teu pouco que Ele quer fazer o milagre acontecer. É no nosso pouco. É naquilo que a gente já tem. É no nosso conhecimento. É pouco, pastor, mas amém. É no seu conhecimento que Deus vai desvendar as coisas. É na nossa timidez que Deus vai nos tornar pessoas fervorosas. É na nossa dificuldade de raciocínio que Deus vai nos fazer pessoas inteligentes. Eu tenho uma memória péssima, os irmãos sabem disso. Mas quando eu estou pregando, a minha memória funciona perfeitamente. A minha esposa sabe disso. Eu não tenho a capacidade de lembrar 5 coisas que ela me pede para comprar no supermercado. É verdade, irmãos, eu confundo. Eu falo para ela, manda no WhatsApp, você sabe como funciona.
Mas quando eu me coloco debaixo da proposta para a qual Deus me designou, as coisas fluem. Porque a glória de Deus é manifesta. A gente vê que é Ele, não é a gente. Deus usa aquilo que a gente tem. Cuidado por desvalorizar aquilo que você tem. Cuidado por desvalorizar aquilo que você tem. Porque às vezes tudo que você está esperando está nas suas mãos. Talvez seja questão de parar, de pensar, de reavaliar. Pastor Rick Warren escreveu o livro Uma Vida com Propósito. O segundo livro mais lido nos Estados Unidos. O primeiro foi a Bíblia, é a Bíblia. Diz a sua... Não é nem biografia, porque eu tive o privilégio de ouvir o seu testemunho pessoalmente, mas ele fala que ele estava escrevendo, decidiu escrever esse livro. Algo que estava no coração dele. Ele estava sentado escrevendo o livro e ele se apercebeu, certa vez, que o Espírito Santo estava com ele, se manifestando, e falando, e fluindo. Coisas que não eram dele. Coisas que estavam além da sua capacidade, da sua experiência, da sua história. Eram coisas quase que citadas pelo Espírito Santo. E ele começou a escrever aquele livro. E tornou-se o segundo livro mais lido nos Estados Unidos. E um dos mais lidos no mundo. Isso revolucionou a sua vida, o seu ministério. Ele montou uma fundação de ajuda a pessoas carentes, problemas de saúde, não me recordo agora. Enfim. Mas através do que Deus fez? Através daquilo que Ele tinha. Caminhe em favor daquilo que você tem. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser depois da manhã. Caminhe em favor daquilo que você tem. E vai chegar uma hora que Deus vai fazer o milagre acontecer. Amém? Na nossa relação com Deus existe algo que nós precisamos entender e obedecer, que se chama particularidade divina. A particularidade divina é o jeito de Deus ser Deus. E por mais que a gente tenha conceitos que para nós são óbvios, para Deus não existe o que é óbvio. Por exemplo, por que Deus pede para encher a talha de água? Se Ele tinha o poder de fazer com que naquela talha vazia se enchesse de vinho a qualquer tempo, a qualquer hora. Não precisava de água. Ele transforma a água em vinho. Por que já Ele não pediu a talha e disse, haja vinho? Como aconteceu com os cestos de peixe. Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Imagine você olhando num cesto desse tamanho. Só tem 5 pães lá dentro. E de repente você olha pão que não acaba mais. Porque Jesus decidiu que precisava ter água. E certamente a água tem toda uma simbologia que nós não vamos tratar agora, mas existe. Isso chama-se particularidade divina. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é do seu tempo, não é no meu tempo. É do jeito de Deus, é do tempo de Deus. Nós precisamos aprender a respeitar isso. Há muitas coisas que não acontecem porque nós resistimos, que tem de ser do nosso jeito. Jesus, venha prover o vinho. Põe água. Jesus não precisa, provê o vinho. Põe água. Jesus, eu sei que o Senhor pode, provê o vinho. Põe a água. Jesus, eu creio em Ti. O Senhor criou os céus e a terra. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor fez o seu povo vencer
as barreiras, as muralhas de Jericó. Jesus multiplica, põe vinho, ponha água. Enquanto a gente resistir à particularidade divina, à prioridade divina, à vontade divina, possivelmente um milagre não vai acontecer. Nós não estamos falando de certo e errado. Nós estamos falando simplesmente de obedecermos à vontade de Deus. Ponto. Ponto. Quantos milagres diferentes Jesus fez com o mesmo propósito? Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus abre o Mar Vermelho e o povo atravessa. Depois Deus abre o Rio Jordão e o povo atravessa. E no Novo Testamento? O Mar da Galileia foi aberto para Jesus e Pedro atravessarem? Não. Não, dessa vez eu quero que vocês andem sobre as águas. Deus não tinha poder de abrir o Mar da Galileia? Claro que tinha. Mas Ele não o fez. Ele não o fez. Respeita a particularidade divina. Esteja atento. Esteja ouvindo. Esteja observando. Esteja buscando. E por fim, queridos, obedeça a Jesus. O milagre só aconteceu porque Ele disse para os serventes: pegue aquelas talhas, por favor, tragam aqui. Encha essas talhas de água, por favor. E o milagre aconteceu. Eles pegaram as talhas, eles encheram de água as talhas, e o milagre aconteceu. Quantas e quantas vezes Deus tem nos dado orientações e nós estamos correndo o risco de não estarmos obedecendo-as. A talha está lá, a água está lá, Jesus está aqui, a gente está com o casamento precisando de vinho, tudo pronto para acontecer o milagre. Mas Jesus diz uma coisa e a gente faz outra, ou então não faz nada. Obedecer. Obedecer no tempo. Obedecer da maneira de Deus, na particularidade de Deus. Obedecer. Diga, obediência é levar a sério uma ordem estabelecida. Obedecer. Quando se impõe a necessidade da obediência, não se discute regras. Não se discute leis. Você está andando no trânsito e tem lá uma plaquinha com um xizinho, uma seta para frente e um xizinho. O que significa isso? Que a partir daquele ponto você não pode avançar. Ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda, mas você não pode avançar. Existe uma lei, existe uma regra, existe algo que já foi estabelecido. Não está se questionando. Ninguém está dando a você e a mim o direito de pegar o manual do trânsito e dizer: espera um pouquinho, quem criou esse negócio aqui? Não está certo isso, não se questiona. Simplesmente se obedece. Aqui foi estabelecida a regra. Aqui foram estabelecidos os princípios. Mas muitas vezes nós usamos a nossa liberdade de filho para questionar a figura do pai. Deus jamais vai impedir você e a mim de ser questionado por nós. A questão é que o milagre não vai acontecer, só isso. Você quer me questionar? Pode me questionar. Mas o milagre não vai acontecer. Porque eu disse para você fazer, você não fez. Amém? Às vezes é o inverso. É o efeito inverso. Não é simplesmente que nada acontece. É o que começa a acontecer, é o pior. Não é? O que aconteceu com Jonas?
quando Deus pede para ele ir para Nínive e ele vai para Tarsis. E diga-se de passagem, Tarsis era muito mais longe que Nínive. Eu não me recordo agora, um dia eu estava lá na região de Jope, e eu perguntei para o guia judeu, qual que é a distância daqui para Tarsis, né, para a Espanha, qual que é a distância daqui para Nínive? Era coisa absurda, eu não me recordo agora. Mas Tarsis é bem mais longe do que Nínive. Só que os impedimentos que Jonas trazia dentro dele eram tão grandes que ele preferiu andar mais longe do que obedecer à vontade de Deus. E o que aconteceu com Jonas? Só foi afundando, 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 afundando. Quem era Jonas? Era um homem qualquer? Era um desconhecido das Escrituras? Era um desconhecido de Deus? Não, Jonas era um profeta. Ele ouvia Deus falar e ele falava em nome de Deus. Ele era uma autoridade espiritual. Ele era gente grande. Jonas era gente grande. Mas isso não o impediu de desobedecer a ordem de Deus. E essa desobediência fez com que coisas ruins acontecessem. Não bastasse o milagre não acontecer, coisas ruins aconteceram. Obediência. Amém? A gente tem que parar com essa linguagem deturpada que existe aí fora, de que Deus é amor e obedecer a Deus é legalismo. Existe uma ideia deturpada, herege da Bíblia aí fora, de que nós não devemos mais pregar leis ou princípios, né, e obedecer como se isso fosse um peso na nossa vida. Que história é essa, irmão? Olha para uma família que não tem regras, e os filhos crescem numa família dessa, e olha para uma família que há princípios e valores, e os filhos crescem no meio desses princípios e valores, e olha para essas crianças adultas e vejam a diferença. Se obedecer à autoridade, valores, princípios, se impor regras, não traz maturidade e valor dentro do ser humano. Quem dera nós que temos coisas a serem consertadas dentro da gente. Estamos falando do profeta Jonas, que era um homem de Deus e trazia consigo resistências na alma, medo, insegurança, pensamentos errados do que poderia acontecer. Quem dera você e eu, meros mortais da fé. Amém? Amém? Vamos convidar Jesus para entrar no nosso casamento. Vamos convidar Jesus para entrar no nosso trabalho. Vamos convidar Jesus para entrar nas nossas propostas de vida, nos nossos sonhos. Vamos valorizar aquilo que a gente já tem. Não viver a angústia, a depressão do passado. Não viver o estresse do presente, não viver a ansiedade do futuro. Viver a paz com Cristo. O que disseram os amigos de Daniel para o rei? Se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, amém também. Né? Se Deus não tirar daqui, amém. Se tirar dessa fornalha, amém. Se Deus não quiser, amém também. A gente continua servindo a Deus da mesma maneira. Você pode louvar a Deus por isso? Olá, muito obrigado por ter você conosco. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Nosso desejo é pregar a palavra de Deus, levá-la a todas as pessoas, sempre na certeza que Deus é aquele que transforma a nossa história, transforma a nossa vida, cuja palavra é poderosa para cada um de nós. Até o próximo vídeo.
Deus abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Afinal, queremos abençoar cada vez mais um número maior de pessoas no nosso dia a dia. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado.